Capítulo 10. Reconfigure sua mente. Esse é o objetivo supremo e a solução. Dar aos indivíduos a liberdade de escolher o que querem. Um pressuposto básico é que o comportamento é mais motivado por fatores dinâmicos que geralmente fogem à consciência. Nosso objetivo é trazer esses fatores à consciência, a fim de facilitar a mudança de personalidade. A mudança de comportamento acompanha a mudança de personalidade. Somente assim, os ciclos repetitivos de autossabotagem poderão ser decifrados. Stanley Rosner. Nossa mente é algo muito poderoso. Poderíamos até dizer que, depois de Deus, talvez seja o que mais há poderoso no universo. Isso porque o poder de uma decisão muda o destino e a vida de uma pessoa. O próprio Pai nos deu essa condição de autoridade, a de escolher. A mente é o elo entre o espírito e o corpo. Ela pode ser renovada por meio de mudanças, até mesmo físicas, em nosso cérebro. Podemos fortalecer nosso espírito através de escolhas que fazemos em nossa mente, de forma a sermos guiados pelo Espírito Santo. A mente é mais forte que o corpo e está no controle do mesmo. Não podemos controlar as adversidades, mas podemos controlar nossas reações diante delas. Em outras palavras, nós temos escolha, inclusive e especialmente, no que diz a respeito à orfandade. Um raciocínio saudável resultará em boas escolhas e pensamentos saudáveis, enquanto o raciocínio doentio levará a escolhas e pensamentos doentios, como afirmam as Escrituras, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Não podemos menosprezar esta questão. Todas as vezes que você pensa, você faz uma escolha. Isto inclusive impacta e até muda a forma de como o cérebro está funcionando. Caroline Leaf mostra em seus escritos como inclusive as modificações causadas por nossas escolhas podem até mesmo alterar o nosso DNA. Deus nos projetou para escolhas e pensamentos que nos fazem bens. Todas as manhãs ao acordar, há novas células que nascem em nossos cérebros para serem usadas como sabedoria, removendo pensamentos nocivos, gerando novos bons pensamentos. A isso chamamos neurogênese. Da mesma forma, fomos projetados para pensamentos profundos, programados para o amor. Fomos criados à imagem de Deus e em Jesus temos a mente de Cristo. Em nosso processo de maturidade espiritual, como filhos de Deus, precisamos assimilar todas essas verdades. A luta contra a orfandade tem como palco principal a mente. A forma como ela vinha operando até aqui não precisa ser a mesma forma que passará a funcionar a partir de hoje e amanhã. Deus o criou de forma magnífica, com uma mente que tem a capacidade de aprofundar seu intelecto, superar problemas de aprendizado e controlar o caos na mente. Você não precisa viver na culpa e na condenação. Se você colocou e alimentou pensamentos tóxicos dentro de si, talvez pode retirá-los, substituí-los e não permitir que eles pautem a sua vida. Você não precisa ficar preso em hábitos ruins, tampouco em sentimentos de rejeição e dor. Eles podem ser superados. O perdão, por exemplo, não é uma batalha impossível que você pode estar imaginando que é. Entender que o Pai nos deu ferramentas eficazes em nossas próprias mentes transformou todo o nosso viver. É importante, nesse processo, compreender que você precisa analisar o que se passa em sua mente, pensar no que você pensa e trabalhar no controle a eliminar os excessos de pensamentos negativos e tóxicos. Superar cenário de depressão e ansiedade passa definitivamente por entender se a realidade é algo que também pode ajudar imensamente contra o desenvolvimento de doenças mentais. Alguns estudiosos estão mostrando ser possível até mesmo controlar a
esquizofrenia e o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, por meio do trabalho de pensamento. Há terapias muito eficazes nesse sentido, como a terapia dialética comportamental, e vários estudos que os espaços não o permitem citar. Você pode ser feliz e cheio de paz, independente das circunstâncias. Você foi projetado para o amor e tem a tendência natural ao otimismo. A ciência tem confirmado cada vez mais essas verdades bíblicas. Lembre-se, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O poder do livre-arbítrio. Veja o que Paulo afirma. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. Efésios 24:22. Paulo está nos dizendo que por causa da nossa rendição a Cristo, temos a possibilidade de vivermos em nossa vida e fazermos novas escolhas. Escolhas são reais e o livre-arbítrio existe. Você tem um controle sobre si mesmo. Observe os seus próprios pensamentos e peça ajuda a Deus para mudar os que precisam ser alterados e gerar pensamentos positivos e saudáveis. Quando você faz isso, seu cérebro responde com um impulso neuroquímico positivo e mudanças estruturais vão aumentar sua inteligência e sua paz. Segundo Lev, a atividade cerebral pode ser identificada no córtex pré-frontal, bem acima das sobrancelhas, e no lobo parietal, no topo da sua cabeça, 7 a 10 segundos antes de uma ação ser verbalizada ou feita. Muitos cientistas usam esse fato para argumentar que a ação já está codificada. Ela argumenta que essa atividade cerebral é uma atividade de processamento no nível inconsciente, ativo e muito real, que é alterado pelos pensamentos, interpretação e memória que introduzimos em nossas mentes ao longo do tempo. Nessa fase, escolhemos acrescentar nossas próprias percepções únicas, baseadas nesse pensamento introdutivos que formam nosso ponto de vista em nosso processo de verbalizar ou agir. Portanto, conclui a autora, o que dizemos e fazemos está baseado naquilo que nós estabelecemos previamente em nossa mente. Nós avaliamos uma informação e fazemos nossas escolhas baseado nessa avaliação e interpretação do que fazemos dela. Depois, escolhemos construir um novo pensamento, e isso é o que orienta aquilo que falamos e fazemos. Essa atividade cerebral vista na reprodução de imagens cerebrais não é o resultado de uma atividade mecânica. É a atividade de uma rede de círculos neurais, que começa a se preparar para a próxima decisão muito antes que ela entre em nossa consciência. Em outras palavras, como imagina sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Carolina Leaf conclui: não somos conduzidos por forças além de nosso controle consciente. Somos responsáveis por cada pensamento e decisão que fazemos. Somos seres altamente inteligentes com livre-arbítrio e somos responsáveis por nossas escolhas. Podemos dizer que o livre-arbítrio é a capacidade de analisar informações e situações e tomar decisões de todos os níveis que nos levam ao curso de uma ação determinada. Temos diante de nós escolhas. Podem decidir pelo caminho de Deus ou pelo caminho de uma mente órfã que Satanás tenta imprimir em nós. Essa é a questão que muda destinos. Observe seus pensamentos. Uma das características mais incríveis da região frontal do cérebro é como ela nos capacita a termos o controle de nós mesmos e observamos nossos próprios pensamentos. Podemos observar nossos pensamentos e ação e tomar decisão quanto a eles. O apóstolo Paulo escreveu nesse sentido: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário,
são poderosos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Repetidamente, princípios bíblicos como este de levar cativo todo pensamento, bem como de renovarmos a nossa mente e lançarmos sobre ele a nossa sociedade, se tornou menos pesado quando percebemos que Deus nos equipou para fazermos tudo. Há muitos exemplos na palavra de Deus de como as escolhas alteraram o destino, não apenas das pessoas em questão, mas também de futuras gerações, mesmo em um tempo muito distante da escolha feita. Assim como Deus convidou o povo a escolher pela vida enquanto caminhava pelo deserto, Ele está fazendo o mesmo conosco todos os dias. Mas quando escolhemos a morte, falando de modo figurado sobre a escolha negativa, de cunho pessimista, embalados pela tristeza, algo desse diamante perde seu brilho. Falando de modo simplificado, a realidade é que escolhas nocivas de fato causam danos cerebrais, enquanto escolhas acertadas melhoram o seu funcionamento. Crie sinais. Em Ative Seu Cérebro, a doutora Leif explica que um pensamento cria um sinal que passa pela membrana da célula, viaja até o núcleo e entra no cromossomo, ativando uma cadeia de DNA. O DNA é compacto, quase como se estivesse em um casulo, até ser ativado e aberto pelo sinal. Quando o DNA está compacto, está em um estado dormente, inerte. Esse casulo também protege o DNA do restante do ambiente intracelular, enquanto nesse estado inerte. Portanto, o DNA compactado precisa ser aberto para o código genético apropriado necessário para construir a proteína a ser lida. Quando o DNA é aberto, o código é lido. O RNA, que é um tipo de proteína que age tal como uma fotocopiadora, fez uma fotocópia do código que irá vir como um guia ou plano arquitetônico para construir as proteínas dentro da maquinaria que está dentro da célula. Isso se chama expressão genética. Essa proteína que você fez com que fosse construída contém informação que você acabou de ler como pensamentos ou memórias. Você criou uma substância. Moléculas são montadas e transformadas em proteínas pela instrução genética dentro do DNA. Essa instrução detém a anatomia e fisiologia dos nossos corpos. Não controlamos até 90% do processo por meio do pensamento. Chris também afirma em seu artigo que situações no passado, bem como exposição a certas substâncias, podem alterar comportamentos futuros. Há vários estudos sobre o assunto. Em resumo, o que nos foi ensinado por Leif também é encontrado em outros estudos. 1. Os primeiros sinais que iniciam esse processo vêm do lado de fora do DNA, portanto são chamados de fenômenos epigenéticos, que são sinais que controlam os genes. 2. Quando há uma interferência nesse sinal, por exemplo, ter um pensamento tóxico ou comer uma comida não saudável, a expressão genética não acontece corretamente e, portanto, as proteínas não se formam do modo como deveriam. Sendo assim, em um nível bem simplificado, se você tem um pensamento ruim, as proteínas resultantes são diferentes e agem de formas diferentes que se você tivesse tido um pensamento saudável. 3. Esses sinais são químicos e eletromagnéticos porque há um componente químico e eletromagnético para todos os processos biológicos. 4. Esses sinais podem vir de ambientes internos do corpo, emocional, bioquímico, mental, energético e espiritual, inclusive das redes de pensamento em seu cérebro, mas os sinais também podem vir de ambientes externos do corpo, como comida, toxinas,
Informações de redes sociais. Os genes criaram ambientes dentro de nós nos quais um problema pode se desenvolver, ou em predisposição a ele. No entanto, eles não produzem o problema. Nós produzimos por meio das nossas escolhas. Elas agem como os sinais que abrem o DNA. Como Leaf concluiu, genes podem determinar características físicas, mas não fenômenos psicológicos. Entendemos como podemos fazer bem a nós mesmos por meio de decisões, atitudes e atos que criam dentro do nosso organismo sinais de bênção e de vida. Não somos vítimas. Nossas escolhas têm um impacto. Elas se transformam em fisiologia. O que quer dizer que, em certo sentido, tudo aquilo que acreditamos, assim como o que cremos sobre nós mesmos, altera o fato sobre nós e até mesmo gera consequências em nosso corpo. Precisamos entender que não somos vítimas da nossa história, tampouco nossa biologia. Somos co-criadores do nosso destino junto com Deus, porque o próprio Pai quis que fosse assim. Ele nos conduz, porém nós temos que permitir que Ele assim faça. Fomos projetados para criar pensamentos e por meio deles vivermos nossa vida. O pensamento e a cultura da orfandade tentam convencê-lo de que você não tem escolha, de que você está preso a uma condição de vítima. Isso não é verdade. Não somos vítimas, podemos mudar nossas reações. Temos a escolha, o livre-arbítrio, não é uma ilusão. Somos responsáveis por nossas ações e não podemos simplesmente fazer o que quisermos sem medir as consequências. Você é responsável por aquilo que pensa. Nosso pensamento, imaginação e escolhas podem mudar a estrutura e a função do cérebro em todos os níveis: molecular, genético, epigenético, celular, estrutural, neuroquímico, eletromagnético e até subatômico. Por meio de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões, fazendo escolhas que mudam circuitos nele. Como pesquisadora, Leaf declara que a epigenética é citada como uma ciência nova, mas na verdade é um conhecimento antigo que encontramos por toda a Bíblia. Em seu nível mais básico, a epigenética é o fato de que os pensamentos e escolhas impactam no seu corpo e no seu cérebro, e na sua saúde mental, e no seu desenvolvimento espiritual. As escolhas impactarão não apenas o seu próprio espírito, alma e corpo, como também as pessoas com quem você se relaciona. Na verdade, vai ainda mais fundo. Suas escolhas podem afetar as próximas gerações. Dessa forma, não estamos destinados a viver padrões negativos dos nossos antepassados. Podemos, em vez disso, fazer escolhas por uma vida de superação, mudando a expressão desses padrões. Pecados cometidos pelos pais podem criar uma predisposição, mas não um destino. Você não é responsável por algo a que pode estar predisposto por causa das decisões de seus antecessores. Na verdade, você é responsável por estar em alerta quanto a essas predisposições, por avaliá-las e por escolher eliminá-las. Tudo isso corrobora o que procuramos trazer neste livro. O ser filho é uma escolha. Viver as verdades e a cultura e os benefícios da filiação espiritual em Jesus passa necessariamente por uma mudança intencional da sua mente. Faça a escolha de pensar como Deus pensa intencionalmente e a todos os dias. É uma decisão. Começa pela simples troca de palavras. Você identifica as palavras ruins que estão em sua cabeça, as frases, as falas, os pensamentos que não funcionam e não ajudam, mas puxam para baixo. E as trocas por palavras boas, frases boas, pensamentos que funcionam, ajudam e elevam. É um exercício de escolha do livre-arbítrio. Você fala para você mesmo que é bom. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Essa troca de pensamento dá origem a sentimentos que impulsionam para o bem e para o bom. É simplesmente assim. Então hoje, passe a pensar como um filho pensa. Se for preciso, escreva os seus pensamentos ruins em papel, rasgue e jogue fora, declarando de modo audível o que você rejeita e envia para longe esse modo de pensar, em nome de Jesus, e fundamentando em tudo o que ele fez por você, escreva outra folha, os pensamentos bons, pensando no que vem do céu e da palavra de Deus. Se quiser, coloque essa folha no espelho para se lembrar todo dia. Ao acordar, faça o que for preciso para trocar sua autofala de órfão para autofala de um filho amado.